Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Alice Gross, o caso de uma jovem que tinha um sonho de se tornar uma grande cantora e compositora, mas que infelizmente teve esse sonho tirado dela. E como vocês já sabem, se gostarem desse vídeo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Alice Pop Madeleine Gross nasceu em 14 de fevereiro de 2000, na cidade de Londres, na Inglaterra. Ela era filha do casal Rosalind Hodges e Joseph Gross. Alice e sua família moravam numa comunidade chamada Hanwell, na região oeste de Londres. Além dela, o casal também tinha outra filha, chamada Nina Gross. Rosalind descreveu sua filha como uma garota animada e popular, além de espirituosa, inteligente e decidida. Ela disse que Alice era uma ótima compositora, capaz de construir músicas incríveis da própria cabeça. Segundo José, Alice era uma companheira bem-humorada, leal, apaixonada e muito talentosa, com um futuro brilhante pela frente. Ele diz que a filha dava muita alegria para sua família e todos que a conheciam. No dia 28 de agosto de 2014, Alice saiu de sua casa para uma caminhada ao longo de um parque da região. Ela deixou a residência por volta da 1 da tarde e disse à mãe que retornaria no máximo até às 6 da tarde. No entanto, a jovem nunca retornou. Ao perceberem que a filha de 14 anos não havia retornado, os pais de Alice foram imediatamente à polícia comunicar o seu desaparecimento. Os investigadores acataram a denúncia e iniciaram as buscas para encontrar a garota. No processo, os policiais conversaram com vários amigos de Alice, tentando descobrir para onde ela poderia ter ido ou quem poderia ter raptado. Eles também realizaram investigações de casa em casa na região onde a família morava e vasculharam parques e espaços abertos na tentativa de encontrá-la. No dia 1º de setembro, depois de 4 dias sem notícias, a família de Alice fez um apelo público para que ela entrasse em contato com eles. Pouco tempo depois, eles divulgaram uma nova mensagem, pedindo que a garota voltasse para casa e que, caso ela tivesse fugido intencionalmente, que estava livre para voltar sem qualquer punição, já que eles a amavam e sentiam sua falta. Sem resultado nas buscas, a polícia decidiu passar, no dia 3 de setembro, o comando das buscas para o Esquadrão de Crimes Graves. Ainda assim, os agentes disseram estarem confiantes de que encontrariam a garota com vida. Durante as investigações, a polícia encontrou a mochila que Alice carregava em seu trajeto. Dentro dela estavam os sapatos que ela usava no dia. A mochila foi encontrada no mesmo parque que Alice tinha saído para caminhar. A polícia então divulgou fotos de todos os ciclistas que passaram pelo local naquele dia, na tentativa de localizá-los e assim conseguir algum suspeito no caso. A busca por Alice cresceu tanto que se tornou a maior mobilização de oficiais da Polícia Metropolitana Inglesa. Haviam mais de 600 oficiais de 8 áreas diferentes da segurança pública. Ao todo, foram revistados 25 km² de terreno aberto e 5,5 km de canais e rios. Diversos oficiais de outras cidades do país foram mobilizados para ajudar nas buscas e investigações, inclusive do Corpo de Bombeiros. Uma equipe de 30 policiais passou diversas horas apenas checando todas as imagens de câmeras de segurança ao redor da área onde a garota desapareceu. A comunidade local também se organizou durante todo o tempo de investigação, ajudando nas buscas por Alice, espalhando cartazes nas ruas e criando uma página no Facebook pedindo por informações sobre a garota. Em protesto, as pessoas amarraram fitas amarelas em árvores, grades, carros e casas, pedindo por mais segurança e agilidade nas investigações. Durante os primeiros dias de investigação, 2 homens foram detidos como suspeitos pelo desaparecimento da garota, sendo um de 51 anos e outro de 25. Eles não tiveram seus nomes revelados pela polícia, e como não haviam provas contra eles, eles foram liberados pouco tempo depois sem acusações. Os detetives disseram que as prisões foram independentes uma da outra, que os 2 homens não tinham ligação e que as investigações continuavam. No dia 16 de setembro, a polícia revelou que estava à procura de um suspeito em potencial, um homem chamado Arnis Alcans. Com Arnis Alcans como principal suspeito, a polícia divulgou imagens dos circuitos de câmeras que mostravam Alice fazendo sua caminhada por volta das 3h45 da tarde, enquanto que o homem passou pelo mesmo caminho às 4h26 da tarde.
Outra imagem que se tem do suspeito é de por volta das 5h49 da tarde, quando ele está próximo de uma rodovia e parece estar com as roupas molhadas. Outras imagens ainda mostraram ele retornando algumas vezes ao local, próximo da onde Alice desapareceu. Inclusive, em uma dessas imagens está de noite, o que foi encarado como muito suspeito pelos investigadores. Os policiais estavam tendo muita dificuldade para encontrar Arnis Alcanz. Eles passaram a fazer intensas buscas pelo homem, na intenção de levá-lo para depor. A última vez que ele havia sido visto foi em sua casa, 6 dias após o desaparecimento de Alice. No início das investigações, os detetives realizaram uma verificação inicial do histórico criminal de Arnis, mas nada foi enviado pelo seu país de origem, que era a Letônia. Um mês depois, quando ele já era o principal suspeito, a polícia fez uma nova solicitação e os registros mais uma vez não foram enviados. Segundo a polícia da Letônia, qualquer crime que o homem tenha cometido no seu país de origem pode ter sido há muito tempo e acabou prescrevendo, sendo tirado do sistema posteriormente. Os policiais na Inglaterra estavam interessados nesse histórico do suspeito para saber se eles estavam lidando com alguém muito perigoso. E dependendo do que descobrissem, se havia chance de Alice ainda estar viva ou não. No dia 22 de setembro, uma faca foi descoberta nas águas do rio e enviada para análise forense. Além disso, uma capa de iPhone que pertencia a Alice foi encontrada escondida no jardim da casa de Arnis, indicando que de fato o homem tinha uma ligação direta com o desaparecimento da garota. Posteriormente, a polícia conseguiu ter acesso ao histórico criminal do suspeito, que foi enviado pelas autoridades da Letônia, e o que eles descobriram não foi nada bom. Arnis Alcanz tinha 41 anos e nasceu na Letônia, um pequeno país do leste europeu. O homem tinha um passado criminal, tendo sido condenado por tirar a vida da esposa no ano de 1998, ainda em seu país de origem. Durante a sua confissão a respeito desse crime, Arnis disse que em certo dia, sua esposa, Judith Alcanz, de quem ele adotou o sobrenome, lhe contou ter descoberto ser homossexual e começou a sair regularmente sem a companhia dele. Um dia, ao perceber que ela passaria a noite fora, ele construiu um bastão de metal e um objeto perfurante de 8 polegadas, que usou para atacá-la. Depois do crime, o homem teria fumado um cigarro tranquilamente, enterrado a esposa numa cova rasa e ido para casa, dormindo por 2 noites antes de relatar o desaparecimento dela à polícia. Antes disso, em 1995, a esposa de Arnis chegou a levar um tiro na barriga. Na época, a mulher se recuperou e ninguém foi acusado pelo caso, mas sua mãe, Victorija Alcanz, afirmou ter certeza de que Arnis era o culpado. Segundo o homem, foi a esposa que tentou tirar a própria vida, enquanto que na versão da mulher, ela teria sido atingida acidentalmente por adolescentes que passavam pela rua. Documentos judiciais da Letônia revelaram uma análise psicológica do homem como mentalmente estável, sendo alguém que sabia exatamente o que estava fazendo quando tirou a vida de sua esposa. Arnis cumpriu sua sentença e foi libertado apenas 7 anos depois, em 2005. 2 anos depois, em 2007, ele decidiu se mudar para a Inglaterra e construir uma nova vida. Em 2009, Arnis foi preso novamente, agora em solo inglês. O homem foi detido por suspeita de importunação a uma garota. Segundo a polícia, a alegação foi minuciosamente investigada, mas a vítima decidiu não prestar queixa e Arnis foi liberado. Nessa época, não havia nenhuma política de verificação dos registros criminais de estrangeiros suspeitos por crimes no país, de forma que o crime cometido na Letônia e a acusação sofrida não o impediram de continuar residindo na Inglaterra. Após o ocorrido, Arnis iniciou um relacionamento amoroso com Katerina Laiblova. Ele passou a trabalhar como operário em um canteiro de obras nas proximidades da cidade de Isleworth. Quando questionada sobre Arnis e seu passado, a mãe de Alice disse que ele era uma ameaça para a sociedade e que se ele fez algo para sua filha, provavelmente faria com outras pessoas também. Durante as investigações, a equipe policial montou uma reconstrução dos últimos movimentos conhecidos de Alice que foram encenados por atores. Eles queriam cobrir qualquer área por onde a garota tinha passado, na intenção de saberem o que exatamente aconteceu com ela e talvez conseguirem encontrar algum vestígio que os ajudassem a descobrir o seu paradeiro. No dia 30 de setembro de 2014, mais de um mês após o desaparecimento da garota, um corpo foi encontrado escondido dentro do rio Brent.
que fica na região onde Alice desapareceu. O corpo foi achado por uma equipe de mergulhadores da polícia que fazia buscas dentro do rio. Após a descoberta, o comandante Graham McNutt anunciou que, apesar de não haver uma identificação formal ainda, a notícia era claramente devastadora para todos os envolvidos na busca por Alice. Ele declarou seus pêsames para familiares e amigos. O comandante aproveitou também para pedir para que qualquer pessoa com informações sobre o caso se apresentasse, dizendo que não era tarde demais. Ele finalizou agradecendo à comunidade local por demonstrar enorme apoio e paciência durante a investigação e afirmou que o caso teve um impacto significativo em toda a região, sendo preciso, segundo ele, apenas andar pelas ruas para ver o efeito de solidariedade que o desaparecimento de Alice causou na comunidade. Logo após o encontro do corpo, John Brand, repórter da emissora BBC News, que cobria as ações da polícia, disse que, apesar de não identificado, todos já tinham certeza de que se tratava mesmo de Alice, já que os detetives não dariam uma entrevista coletiva naquele momento se não tivessem absoluta certeza de que era ela. John contou também que, a partir dali, a prioridade da polícia era encontrar Arnes e questionar sobre suas ações naquele dia e o que ele sabia sobre o desaparecimento da garota. O corpo foi enviado para a perícia e, segundo a patologista Ashley Arrow, estava amarrado em uma posição fetal, sem roupas, com apenas um par de meia e afundado no rio por tijolos, madeira e uma roda de bicicleta. Ele foi identificado como sendo o mesmo de Alice Gross, através de exames dos seus registros dentários. Inicialmente, a causa da morte foi dada como inconclusiva. Segundo os detetives, foi feito um esforço significativo para esconder o corpo, o que dificultou as buscas. Após novas perícias, concluiu-se que o criminoso se aproveitou da garota e depois tirou sua vida, fazendo uma enorme pressão em seu torso. Não se sabe se essa pressão foi feita só por ele ou com a ajuda de um objeto muito pesado. O que se sabe é que causou um dano muito grande, fazendo com que a garota não resistisse. A polícia acredita que o crime ocorreu nas proximidades, já que seria difícil para o criminoso transportar o corpo até o local sem que ninguém visse. Após a descoberta do corpo e posteriormente sua identificação como sendo o mesmo Alice Gross, todos os envolvidos na busca, desde familiares, amigos, conhecidos e voluntários, ficaram arrasados e revoltados. As buscas por Alice foi uma das maiores na Inglaterra, como eu já mencionei, e havia muitas pessoas empenhadas em trazer a garota de volta para sua casa em segurança. Mas, infelizmente, isso não seria mais possível. A família de Alice pediu que as fitas de protesto fossem removidas, deixando somente os memoriais em homenagem à garota. Em um deles, foi hasteado bandeiras a meio mastro e aberto um livro público de condolências e plantio de canteiros de árvores próximo à torre do relógio Hanwell, com flores amarelas em memória a Alice. Duas mulheres visivelmente abaladas, vestidas de preto e com fitas amarelas pelo corpo, caminharam em uma grande avenida da cidade em forma de protesto. Elas passaram por diversos postes e árvores rasgando os cartazes que pediam informações da garota. Em entrevista, a irmã de Alice, Nina, disse que as autoridades falharam com sua família. Ela disse que a forma como tudo foi conduzido havia sido trágica e pediu reformas na forma como as informações sobre criminosos de alto risco são compartilhadas entre países europeus. Também em entrevista, os pais de Alice disseram que eram a favor da liberdade de circulação dos imigrantes, mas que deviam serem feitas ressalvas a criminosos perigosos, com regras justas e proporcionais para suas circulações. Rosalind disse ser impossível transmitir a devastação que a perda da filha causou em toda a família. Após protestos, o vice-comissário da Polícia Metropolitana, Craig Mackey, defendeu o tempo levado para encontrar a adolescente. Em entrevista, ele disse que quando se tem um local de busca tão extenso, leva muito tempo para que se encontre a vítima, e que a polícia da Inglaterra não tinha muita experiência para esse tipo de procura. Além do fato que o criminoso escondeu o corpo da jovem muito bem, levando mais de um mês para encontrá-la. Enquanto as investigações se intensificavam para encontrar Arnes, o irmão dele, Janis Daxa, foi a público dizer que as pessoas estavam obstinadas em transformar o seu irmão em um monstro. Segundo ele, o Arnes que a imprensa divulgava e o que ele conhecia eram completamente diferentes e que ninguém estava interessado no fato de que ele poderia ser uma boa pessoa. Para ele, todos já o tinham escolhido como vilão.
Katerina Laiblova, atual namorada de Arnis, disse à polícia que o homem não era uma pessoa ruim. Ela disse custar acreditar que ele poderia mesmo estar envolvido nesse crime. Disse ainda não conseguir pensar em nenhum motivo que ele teria para fazer isso e cogitava a ideia de que ele tenha cometido o ato por acidente. Segundo Katerina, Alice parecia muito com a ex-esposa de Arnis, a qual ela conhecia por foto, o que poderia explicar alguma coisa. Ela contou que o homem nunca foi violento com ela e preparou seu café da manhã na última vez que estiveram juntos, no dia 3 de setembro de 2014. Conforme o tempo passava e os dados vinham à tona, a investigação era criticada pelo atraso na prisão do suspeito. Além das críticas, os policiais declararam que não tinham poder para prender o homem caso ele decidisse fugir do país. Mais tarde, o Departamento de Polícia explicou que isso se dava pelo fato de não haver provas o suficiente para um mandado de detenção europeu, que daria poderes de prisão à polícia de qualquer país dentro do continente. Segundo o departamento, apenas a descoberta do corpo não era o suficiente, sendo necessário mais provas ligadas ao suspeito para esse tipo de processo. No dia 4 de outubro de 2014, enquanto faziam as buscas rotineiras por Arnis Alcanz, os policiais anunciaram que haviam encontrado um corpo em decomposição pendurado em uma árvore, em uma densa floresta no Boston Manor Park, poucos metros de onde Alice foi encontrada. Segundo os policiais, as primeiras indicações eram de que o corpo seria do suspeito. 2 dias depois, em 6 de outubro, após perícia, a equipe de investigação confirmou que era mesmo o corpo de Arnis e declarou que ele havia tirado a própria vida usando uma corda. Os policiais ainda declararam que descartaram o envolvimento de terceiros. Mesmo após a morte do suspeito, a polícia divulgou um compilado de provas contra ele e disse ter convicção de que o homem era mesmo culpado pelo crime. Além das primeiras evidências, foi encontrado posteriormente na cena do crime uma amostra de DNA que não pertencia a Alice. Essa amostra veio de uma bituca de cigarro. Pelos testes, o material apresentou uma forte correspondência com o DNA de Arnis. Em uma entrevista no dia 28 de janeiro de 2015, a Polícia Metropolitana afirmou que todas as evidências apontavam firmemente para Arnis Alcanz como responsável pelo crime e que ele seria acusado caso estivesse vivo. Segundo os investigadores, o caso se basearia apenas em provas circunstanciais e não em evidências forenses ou testemunhas oculares. Para a polícia, Alice e Arnis já estavam sem vida mesmo antes de serem dados como desaparecidos. Os investigadores creem que o motivo do crime teria sido porque Arnis queria se aproveitar da garota, embora não haja evidências definitivas disso. Segundo o sargento Michael Hartley, o crime pode ter sido um ataque completamente aleatório e oportunista, pensado por Arnis ao ver Alice passar por ele sozinha naquele dia. O trajeto que a garota fez era o mesmo que o homem fazia todos os dias até o seu trabalho. Tim Thompson, promotor do estado, disse que de todas as pessoas, as evidências apontavam, de fato, para Arnis Alcanz, mas que não caberia à promotoria dizer se ele era culpado ou não, e sim a um júri, se ele ainda estivesse vivo. O caso gerou grande polêmica na Inglaterra sobre a forma como o país lida com a entrada de pessoas estrangeiras que já tenham sido condenadas em outros países. Segundo a polícia, os agentes poderiam até ter feito uma verificação de antecedentes na época que Arnis entrou no país e quando foi acusado de aliciamento, mas esse não era o padrão e o processo não era amplamente conhecido. Os policiais disseram que havia sistemas de solicitação de antecedentes ao país de origem do suspeito, mas essas verificações aconteciam com apenas 1 entre 14 pessoas em média. Um inquérito foi aberto para analisar as falhas do governo e da polícia que pudessem eventualmente ter contribuído para o crime, além de analisar o porquê de Arnis ter sido autorizado a permanecer no país sem qualquer consulta aos seus antecedentes. Paralelamente ao inquérito, uma audiência sobre o crime contra Alice e sobre a morte de Arnis também foram marcadas. No tribunal, os jurados determinaram que a garota foi sufocada por copressão, que é quando alguém sofre uma pressão no peito ao ponto de não conseguir mais respirar. Já no inquérito sobre as falhas diplomáticas, a médica legista, Dra. Hill Cox, leu uma lista de recomendações feitas pelo Ministério do Interior para impedir crimes desse tipo. Segundo a lista, deveria ser obrigatório para todas as forças policiais realizar registros criminais automatizados e verificação da Interpol em criminosos estrangeiros.
Também, o Ministério deveria continuar com a política de incentivar todos os países a atualizar suas listas de vigilância com detalhes de todas as condenações graves. O funeral de Alice Gross foi realizado no dia 23 de outubro de 2014. A cerimônia contou com centenas de pessoas e vídeos foram apresentados de Alice tocando e cantando músicas que ela mesma escreveu. Mesmo com chuva, as pessoas fizeram fila para entrar no local da cerimônia e tiveram a gratidão dos pais de Alice, que se emocionaram com o gesto. Esta foi a história de Alice Gross, uma jovem que tinha um sonho de ser uma grande cantora e compositora, mas que infelizmente teve sua vida interrompida por um criminoso cruel. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.